Bom dia, meu povo! Emagrecer é simples e eu quero te ajudar no processo de alcançar o seu peso ideal. Eu sou Cris Laucha, sua nutricionista preferida. Eu te ajudo a emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. E hoje teremos mais um episódio da live Café com a Nutri. Hoje muito especial aqui, como vocês podem ver essa mesa aqui posta. E eu vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é o mundo dos chás. E como esses chás, eles podem nos ajudar no processo de emagrecimento e em outras funções do nosso metabolismo. Também tendo em vista, que o chazinho é uma prática milenar que vem ao longo de vários anos. Inclusive eu vou contar um pouco da história do chá aqui hoje. E pode ajudar o nosso corpo a funcionar, em uma capacidade bem melhor do que funciona hoje, então por isso que eu sempre recomendo o uso das ervas e eu vou conversar um pouquinho sobre elas aqui hoje com vocês. Então, quando a gente pensa, como os chás podem ajudar no emagrecimento e em outras funções, no uso terapêutico até mesmo para doenças, a gente precisa pensar como que surgiu os chás. Então, se a gente for olhar a história dos chás, os chás surgiram lá na pré-história. E antes mesmo até da gente ter a própria escrita, Por quê? Porque os caçadores e coletores, precisavam caçar e colher para ter o seu próprio alimento e às vezes ficavam doentes. Então eles começaram a fazer testes com algumas ervas e perceberam que elas ajudavam, quando tinha o caso de doenças que naquela época não se sabia nem o que era, mas eles começaram a fazer teste com as ervas e perceber que elas tinham esse uso terapêutico e ajudavam na cura de várias doenças. Então é uma coisa muito antiga. Para quem pensa ou não se o chá funciona, essa é uma técnica milenar. E aí, se a gente pensa lá no Egito, 2000 anos antes de Cristo, eles já usavam os chás e algumas ervas para tratamento de doença, como o próprio funcho. Eu tenho aqui o funcho, que eu vou falar para vocês dele hoje. A gente tem a genciana, a gente tem o timo, vários chás que muita gente até nem conhece, que ajuda, principalmente nessa questão de redução de doenças, melhora do funcionamento do nosso fígado, ajuda em diversos processos metabólicos, como até mesmo o emagrecimento, sensibilidade à questão da insulina, o nosso açúcar no sangue, a gente tem chá que melhora isso também. Então, os chás são uma prática muito antiga e que traz diversos benefícios para a saúde, que antes até mesmo da gente ter conhecimento sobre eles já eram usados como testes para que as pessoas ficassem melhor. E se a gente for pensar aqui no Brasil, como é que chegou esses chás aqui no Brasil? É justamente pela cultura indígena, cultura africana também. E isso a gente consegue identificar em várias coisas na nossa rotina, até mesmo alguns pratos típicos. Mas esses indígenas, eles trouxeram essas ervas em uma forma de próprio ritual, assim mesmo, de conseguir mostrar um pouco da sua cultura, trazer um pouco da sua cultura para o país. E através de testes, dos próprios portugueses e outras pessoas que acompanhavam muitas vezes esses rituais, eles descobriram que essas ervas aqui, elas tinham um final terapêutico. Então conseguiram perceber que os chás ajudavam sim em diversas doenças e com isso foram explorando até outros próprios chás que a gente tem aqui no Brasil, porque é uma cultura muito rica, e foram passando de geração para geração. Na cultura indígena, os pajés explicavam como o uso de chás poderiam ajudar em diversas doenças. Isso foi fazendo com que de outras gerações também pudessem ter esse conhecimento, tendo em vista que é uma prática muito antiga. E aí tá até hoje na nossa rotina os chazinhos, então eles podem sim nos ajudar. É uma coisa muito antiga e eu quero explicar o modo correto de como você fazer o chá e de como você pode fazer com que isso te ajude no processo de emagrecimento, para que você possa realmente emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. Mas antes de eu começar falando um pouquinho, de como os chás atuam no nosso corpo, eu preciso te dizer que não existe chá emagrecedor. Não existe milagre, não existe chá seca a barriga, não existe chá, perca medidas. O que existe é um conjunto de estratégias. E por isso que a gente precisa entender bem dessas ervas, para que a gente possa usar cada uma delas com a sua finalidade, para um melhor funcionamento do nosso corpo, fazendo com que a gente não acredite nesses achismos, porque tem gente que acha, existe chá seca a barriga, existe chá isso, existe chá aquilo, mas na verdade não.
Cada chá tem uma finalidade, a gente precisa usar isso em diferentes estratégias ao longo do dia, para que isso também não prejudique a nossa saúde, porque tendo em vista que são ervas, a partir do momento que a gente usa em excesso também pode fazer mal. Então a gente pode usar os chás com o intuito de melhorar o processo de emagrecimento, mas não tem nenhum que vai fazer milagre não, tá? Isso infelizmente não existe. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o porquê de cada chá, como cada um dele funciona e usar essas estratégias diferentes ao longo do nosso dia. Então a gente não pode ficar sempre usando o nosso chá, o mesmo chá. O nosso corpo ele não gosta que a gente use sempre as mesmas estratégias, então a gente sempre tem que estar mudando e fazendo ciclos. E eu vou falar disso hoje também. Então, quando a gente pensa, né, no uso de chás, a gente tem que pensar como é que o seu dia está organizado, né? Essa é até uma crítica que eu tenho com os meus pacientes, porque nem todo mundo tem a mesma vida, nem todo mundo tem a mesma rotina, e muitas pessoas às vezes estão com alguns hormônios desregulados. Tem gente que acorda mais estressado, tem gente que acorda mais ansioso, tem gente que já é mais calma ao acordar, tem gente que fica mais ansioso no período da tarde, né? Tem gente que tem um metabolismo um pouquinho mais lento. Então você precisa entender quem é você. Como que você acorda? Já vai pensando como é que você acorda, se você acorda ansioso, se você acorda estressado, como é que você fica à tarde, para que aí a gente possa colocar os chás ao longo do seu dia para atuar diretamente, em como o seu organismo funciona e como isso vai te ajudar para que você não tenha, né, a utilização dos chás de uma forma incorreta e não vá falar mal do chá, porque o que acontece é que às vezes a pessoa usa o chá no momento errado ou não o melhor chá para ela e acaba que ela acredita que o problema é o chá, mas não é. Então, como é que os chás atuam? Os chás atuam diretamente nas nossas células, e se a gente for pensar na nossa célula, existe, né, as mitocôndrias, que pode ser que você não se lembre lá da época do colégio, mas são as nossas usinas geradoras de energia. E você ter uma mitocôndria que funciona bem é extremamente importante para que você tenha um bom processo de emagrecimento, para que você tenha um bom processo de detoxificação. Então, às vezes, a pessoa ela tá ali tentando emagrecer, ela tá até reduzindo a quantidade de alimentos que ela consome no dia a dia, mas muitas vezes ela está inflamada e ela não tem essa usina geradora de energia, que é a sua célula mitocôndria, funcionando da melhor forma, seja por uma alimentação errada, por estresse no dia a dia. Então você precisa fazer com que essa usina de energia, que é a sua mitocôndria, que está dentro da tua célula, pense como se fosse uma usina de Itaipu lá. Se ela não está na máxima capacidade, ela funciona, mas ela não funciona tão bem assim, porque não tem tanta água lá. Agora, se você tem uma usina que tem bastante água, que está funcionando na melhor da capacidade, você consegue fazer com que todo o processo ele flua. Então, a mitocôndria, a saúde da tua célula é do mesmo jeito. Para você conseguir emagrecer, para você conseguir melhorar o seu processo de saúde, fazer com que todas as funções do seu corpo funcionem bem, você precisa ter uma mitocôndria e uma saúde da tua célula funcionando na melhor da capacidade para que ela gere energia e você consiga fazer absolutamente tudo. Porque a mitocôndria, ela está presente em todas as nossas células, então todo o nosso metabolismo é dependente dela. Então, por isso, a gente precisa que ela esteja funcionando bem. E aí é o que muita gente se engana, né? Não tem um corpo funcionando muito bem, aí vai colocar a culpa no metabolismo e vai dizer que é ele que não tá funcionando. Mas o seu metabolismo é a sua mitocôndria. Como é que você tá cuidando dela? Você dá atenção pra ela? Se você falar, a culpa é da minha genética, a culpa é do meu metabolismo. Mas quem é seu metabolismo é a sua mitocôndria. Por isso que eu vou falar aqui dos chás e como é que a gente pode melhorar a saúde da nossa célula no geral, para que ela funcione na máxima da capacidade, porque todo mundo consegue. E aí, a gente tem que pensar como é que a gente vai colocar os chás para ajudar nessa questão da nossa mitocôndria, para que ela funcione bem e a gente consiga fazer todos os processos. E aí existe chá para tudo, existe chá para melhorar os níveis de açúcar no nosso sangue, para melhorar o processo de detoxificação, para melhorar tudo. Mas a gente também precisa saber escolher a erva, e é isso que eu vou falar aqui, que é um ponto muito importante, porque eu até tenho um chá aqui que é de saquinho, e muita gente acha que tomar o chá de saquinho, ele vai resolver o seu problema. Mas o que acontece? Se a gente reparar aqui, o chá de saquinho, pode ver que a erva é bem pequenininha, acho que nem dá pra ver, né? Diferente dessa outra aqui, que é da Casa de Produtos Naturais. E aí, quando a erva ela é muito pequena,
ela significa que ela é uma erva muito antiga. Por quê? Porque claro que o dono da empresa não vai pegar a melhor erva, aquela que foi colhida do pé, e muitas vezes ele vai pegar aquela que já está armazenada por um certo tempo para colocar aqui no saquinho. Sem falar que esses saquinhos aqui, muitas vezes eles são feitos, né, com plásticos e papéis que são disruptores endócrinos, ou seja, mudam o nosso metabolismo, principalmente hormonal, né, piorando celulite, piorando o funcionamento dos nossos hormônios. Então não é legal a gente usar esses chás. E aí essa erva pequenininha, ela é muito velha, né, então a gente não tem todos os benefícios. Não significa que você não vai ter, não é bom. É bom, mas se a gente usar a erva verdadeira, que uma folha nova é sempre uma folha maior. Então, quando você for numa casa de produtos naturais, você precisa entender como é que você vai escolher o seu chá. A erva grande, que ela tem que ser sempre folhas grandes, folhas mais claras, evitar folhas escuras, que já sofreram um processo oxidativo, entraram em contato com o ar e possivelmente a gente não vai ter todos os compostos que a gente precisa ali naquele chá. Então é muito importante que você compre uma erva nova. Não que essa aqui não vai funcionar, mas a gente tem vários problemas e ela não vai funcionar da melhor forma possível. Então esse chá verde que vende no mercado, que vende, né, até mesmo dessas marcas, não é tão legal, porque a gente não sabe quanto tempo ficou ali, como que foi armazenada aquela erva, quanto tempo que ela tá ali naquela caixinha. Então não vai ter o melhor do benefício. Então a gente sempre precisa de folhas grandes e folhas que tenham os compostos que a gente precisa, que são os compostos bioativos que estão em diferentes chás. E aí, se a gente for pensar na nossa saúde, da nossa célula, e principalmente um dos grandes problemas que a gente tem, que é essa questão de sensibilidade ao açúcar, porque a gente consome muito açúcar ao longo do nosso dia, isso vai fazendo com que a nossa célula ela vá sofrendo ali danos, porque a gente precisa metabolizar isso, mandar para o sangue, e aquilo que a gente não usa no nosso corpo vira o quê? Excesso de gordura. Então, a maioria das pessoas hoje consome muito excesso de açúcar. E açúcar não é só açúcar simples, mas é carboidrato também. Batata, arroz, mandioca, tudo isso vira açúcar no nosso sangue. Quando a gente consome em excesso, principalmente alimento industrializado, o nosso corpo muitas vezes vai brigando ali com a nossa célula para que a gente consiga usar aquilo de forma energética, e o que não usa armazena em forma de gordura. Então isso acaba prejudicando o funcionamento da nossa própria célula, fazendo dano na mitocôndria e aí não fazendo com que seu corpo funcione da melhor forma. Então o que a gente precisa fazer? A gente pode usar vários chás que ajudam a melhorar a nossa sensibilidade à insulina, que é o principal hormônio que metaboliza esse açúcar no sangue, para que a gente consiga fazer com que a nossa célula funcione na melhor da capacidade, para que ela consiga pegar todo esse açúcar, levar para a nossa célula e aquilo que a gente não conseguiu usar, né, virar gordura, que é o que a gente não quer, mas fazer com que todo esse processo funcione da melhor forma possível. E quais chás que podem ajudar? A gente tem o chá verde, a gente tem o hibisco, que eu vou falar depois dele, como é que a gente prepara o hibisco. A gente tem a canela, que é um chá que ajuda muito nessa questão de sensibilidade à insulina. Então, pessoas que têm diabetes, é legal a gente consumir a canela, justamente também para o nosso metabolismo funcionar da melhor forma possível. Então, eu gosto bastante do chá de canela. A gente usar ele, né, em diferentes horários do nosso dia para a gente ter esse efeito de sensibilizar a nossa insulina e o nosso açúcar no sangue para que ele funcione da melhor forma possível. E aí a gente tem também outros chás, que é o chá de dente de leão, que melhora o processo de detoxificação do nosso corpo. E a gente precisa ter um bom detox. A gente faz detox todo dia. E aí, às vezes, as pessoas acham que é só tomando um suco verde que você vai ter um bom processo de detoxificação. Mas para que a gente possa melhorar esse processo, a gente precisa de diferentes estratégias. Porque isso está acontecendo ao longo do nosso corpo em diferentes fases e em diferentes horários do nosso dia. Então, não é só você tomar um suco verde que vai ser capaz de estimular o detox. É legal a gente incluir as nossas ervas, como o dente de leão, o alcaçuz, a gente tem também o ginseng. Todos esses chás vão ajudar o seu corpo a funcionar da melhor forma possível para que você tenha um bom detox. E você tendo um bom detox, você vai fazer com que a sua célula funcione melhor e aí você consiga perder peso, mandar embora todas as toxinas e até mesmo não ter doenças relacionadas ao seu metabolismo, porque o seu corpo vai estar funcionando na melhor da sua função.
E a gente tem que tomar esses chás sempre? Não, né? Dependendo de como que tá o seu metabolismo hoje, não sei como é que é você, mas o ideal é a gente sempre mesclar os diferentes tipos de chá e utilizar isso em estratégias diferentes ao longo do dia e nunca repetir o mesmo chá. Então a gente tem vários chás que são bons pro fígado. A gente tem o funcho, que também é excelente. Ele ajuda a controlar diversos hormônios em mulheres. A gente tem o dente de leão. Então a gente pode sempre mesclar. Um dia você toma funcho, outro dia você toma dente de leão, outro dia você toma alcaçuz. Pensando em melhora do processo de detoxificação, você sempre tem que mesclar os chás. Nunca é para tomar sempre o mesmo. Nosso corpo não gosta que a gente faça sempre a mesma coisa e tende a se acostumar com isso. Outro chá que eu gosto bastante, que ajuda a reduzir a inflamação do nosso corpo e pode ser até usado, né, quando a gente está fazendo algum tipo de dieta, é o chá de alecrim. O alecrim ele é ótimo para melhorar o processo inflamatório do nosso corpo, porque ele modula toda essa questão hormonal e nessa questão do nosso metabolismo e principalmente a nossa mitocôndria, e também ajuda em foco e memória, ou seja, um chá excelente da gente ter também na nossa rotina e a gente pode incluir pensando nesse processo de emagrecimento que muitas vezes as pessoas estão inflamadas. E aí, uma outra coisa também muito importante que prejudica o processo de emagrecimento é a questão do estresse. Então, às vezes a pessoa ela quer tomar um chá verde, ela quer tomar um chá de hibisco, um chá de cavalinha, chás com potencial diurético, mas ela esquece do estresse dela, da ansiedade dela. E não, a gente não pode esquecer disso, porque o estresse e a ansiedade, eles fazem parte do nosso processo de emagrecimento. Então, você precisa modular todos esses receptores de estresse, todo esse estresse do seu corpo para que você consiga fazer um bom processo de emagrecimento. Porque se você não fizer isso, isso vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. Então, não é só você ir lá, tomar um chá para emagrecer e esquecer do seu estresse, porque isso é a base, é o principal. E a gente tem chá para isso, a gente tem chá também para reduzir a vontade de doce. Então, tudo isso a gente consegue modular no nosso metabolismo usando esses compostos bioativos aqui, que nem são tão caros, que são acessíveis, basta a gente saber escolher que a gente vai ter os benefícios dele. Então, pensando em estresse, eu gosto bastante do chá de casca de cacau, que é fonte de teobromina, um composto bioativo que ajuda nessa questão de relaxamento do nosso corpo. A gente pode usar também o chocolate 80%, que eu já fiz vídeo aqui no Instagram e falei sobre isso, que ajuda também, porque ele também tem teobromina. Então, assim, a gente pode ajudar o nosso corpo a funcionar da melhor forma quando a gente usa esses chás para modular também o nosso estresse. Outra coisa que eu gosto bastante é o guaraná cipó. Ele tem um efeito, né, um pouquinho mais estimulante, mas ao mesmo tempo ele ajuda também a controlar o estresse. Então eu gosto bastante e sempre tá na minha rotina. E aí, outra erva milenar que também ajuda nessa questão de perda de peso, redução da inflamação, e existe até um mito com relação ao gengibre, que ele pode alterar a nossa pressão. Então, esse é um verdadeiro mito. Se você for pensar em aumento de pressão, você tem que pensar na quantidade de sal que você come, né, na quantidade de café que você toma, que pode sim estimular demais o seu metabolismo e alterar a sua pressão arterial. Agora, não coloque a culpa no gengibre, que é incrível, é rico num composto bioativo que a gente chama de gingerol, é uma das ervas mais estudadas com efeito termogênico, uma raiz, e a gente tem principalmente esse efeito termogênico de liberação de calor do nosso corpo, ajudando, né, nesse processo. Então o gengibre ele é excelente. Além disso, a gente tem também a cúrcuma, que tem esse efeito que combate a inflamação, melhora, né, a capacidade de insulina ali, de açúcar no sangue. A gente tem também o chá verde. Ó, eu já falei 3 chás aqui, o gengibre, a cúrcuma e o chá verde. A gente pode incluir esses chazinhos aqui em diferentes horários do nosso dia. A gente pode, por exemplo, colocar um gengibre de manhã para desinflamar. A gente pode colocar também uma cúrcuma ali no meio da manhã, um chá verde à tarde. Lembrando que o chá verde também tem cafeína e pode ser que tenha um processo um pouquinho mais de estimulante em algumas pessoas. Sempre cuidar da dose, mas são 3 chás que agem reduzindo a inflamação do nosso corpo, melhorando o nosso metabolismo.
porque eles têm esses compostos bioativos que têm essa capacidade. Ou seja, 3 chás, né? Não recomendo mais do que isso ao dia, gengibre, cúrcuma e chá verde, que a gente poderia estar utilizando ao longo do nosso dia para melhorar o funcionamento do nosso corpo. Então sim legal a gente incluir essas estratégias. E aí, vou falar uma coisa muito importante, que é a questão da preparação do chá agora, que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai preparar. Falei aqui já, a gente precisa sempre comprar uma erva nova, né? Folhas grandes, porque tem mais compostos bioativos. Evitar chá de saquinho, porque a gente não sabe a procedência. E possivelmente são ervas mais velhas, que entraram em contato com sol, calor, perdendo parte desses compostos bioativos. Todos os chás têm compostos bioativos, a gente precisa ter eles na melhor da capacidade. Agora, se você já compra um chá que não tá tão legal, toma no horário errado, tem ali o plastiquinho dele ainda que vai prejudicar o seu metabolismo. Então, a gente precisa saber escolher um bom chá. E aí, depois que você já escolheu um bom chá, como eu falei, ervas novas, de boa procedência, o que você tem que fazer? Você tem que saber fazer esse chá. E como é que a gente faz um chá? Então, muita gente erra nisso. Tem gente que extrapola na dose, tá? O ideal não é fazer isso. Então, você sempre vai pegar ali o seu chá, uma colher de sopa, eu recomendo. No máximo, 2 colheres de sopa, você vai colocar na sua xícara. A folha, sim, folha pronta já. Quando for folha, é o processo de infusão, que é o que eu vou ensinar aqui hoje. Então, o processo de infusão, você vai pegar 2 colheres de sopa, vai pegar a sua aguinha, tô até com a minha chaleira aqui. Você vai colocar a água na erva, 2 colheres de sopa. Lembrando que chá é composto ativo. Se você exagerar, pode ser que você tenha efeito adverso. Então, o ideal é que você não exagere. E aí, o processo de infusão, você colocou ali o seu chá junto com a água fervendo, que tem que estar, você tem que tampar com alguma coisa. Eu vou só mostrar aqui como é que faz. Você pode tampar com qualquer coisa, com um prato, com algum potinho que você tem, mas você precisa colocar alguma coisa em cima. Por quê? Porque existem compostos voláteis. E o que é volátil? Aquilo que pode ir embora com o ar. Que se você deixar o seu chá aberto, você vai perder. Então, você precisa colocar em infusão e deixar por 5 minutos fechadinho para que você tenha aqueles compostos abafados e não perca eles no ar, eles não vão embora. Porque, como eu falei, tudo pode influenciar. Ar, calor, a erva. Então, a gente precisa ter esses compostos bem certinhos para que eles possam agir no nosso metabolismo. Então, você deixa ali tampadinho por 5 minutos o seu chá, depois que você já colocou a água fervente. E aí, depois de 5 minutos, você pode coar e tomar. E aí, você vai ter os benefícios dele. Lembrando que é uma xícara. Uma xícara é xícara, não é copo grande, não é, né, 2 xícaras, porque você vai achar que isso aqui vai fazer mais efeito se você tomar mais. Não, vai fazer efeito contrário e possivelmente você vai passar mal. Então, você precisa tomar uma xícara em diferentes horários, porque, como eu falei, chá é uso terapêutico, é usado até como remédio. Tem seu poder, a erva tem seu poder, então a gente não pode querer exceder a dose, a gente sempre vai tomar uma quantidade de 1 xícara por vez para que a gente tenha o benefício esperado e vai fazer certinho. Então, assim, o que eu gosto de fazer? Eu sempre gosto de falar para os meus pacientes da gente estimular tanto o nosso processo de detoxificação e o melhor funcionamento da nossa mitocôndria, que é ali a nossa célula, em diferentes horários ao longo do nosso dia. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um desses chás que eu falei aqui, pode ser o gengibre, o chá verde, o dente de leão, o alcaçuz, e a gente pode incluir ele em diferentes horários ao nosso dia. Então, se a gente for pensar em detox eficiente, a gente precisa ter no mínimo ali 3 chás ao longo do dia. 4 é um número excelente, 5 nem se fala. Então, assim, a gente vai começar, por exemplo, no nosso dia, para quem não tá em um detox bom, vive retido, vive com dor de cabeça, tem dificuldade de perder peso, que chá que é legal? A gente tem dente de leão, a gente tem a centelha asiática, a gente tem a cavalinha, que tem efeito diurético e também atua no detox, mas como eu falei, importante a gente cuidar da quantidade, que a gente pode incluir sempre na nossa rotina, né, ali, sempre mesclando, e a gente pode começar o nosso dia, por exemplo, com uma cavalinha. Você pode ir lá, pegar uma xícara de chá de cavalinha e já começar logo de manhã estimulando o seu processo detox. Aí depois, lá no meio da manhã, você pode também colocar um alcaçuz. E lá à tarde, você pode colocar, por exemplo, um chá verde. A gente estimulou o detox de fígado 3 vezes ao nosso dia. O fígado é que está ali recebendo várias toxinas,
que provavelmente não está funcionando muito bem na maioria dos casos de processo, né, de ganho de peso. E olha só, tá recebendo uma erva que vai ajudar ele, vai estimular a diurese. E por que é legal a gente estimular a diurese, apesar de muita gente fazer errado? Porque é na urina e nas fezes que sai grande parte das nossas toxinas presentes no nosso corpo. Então você fala, eu vou tomar um chá diurético para emagrecer. Você não vai emagrecer, né? Você vai perder água. E é legal, desde que a gente faça isso com inteligência, que é o que eu tô falando aqui, pra gente eliminar, assim, as toxinas através do nosso xixi. Mas a gente também precisa beber a água ao longo do nosso dia e não extrapolar dessas ervas para que a gente não passe mal. Porque, na verdade, elas não fazem com que a gente passe mal. O problema é que tem muita gente que extrapola na dose das ervas. Acha, o chá verde é para emagrecer, eu vou tomar 1 litro. Minha própria mãe já fez isso. E aí pode ter problemas relacionados à pressão arterial, porque tem cafeína em excesso, né? Pode dar problema no seu fígado, como já teve pessoas que acabaram passando até mal, fazendo uso desses chás. Então a gente precisa entender que o chá tem diversos benefícios, né? Era usado, como eu falei no começo da live, 2000 anos antes de Cristo. Então eles já perceberam os benefícios dessas ervas. Mas o que acontece? A gente pega uma coisa que faz bem, a gente quer tomar em excesso e quer que comece do dia pra noite. Mas não é assim. A gente precisa fazer tudo isso com estratégia. É assim que funciona. Você acordar, tomar o seu chá de dente de leão pro seu fígado funcionar melhor. Aí depois você vai beber o seu café, né? Não acorda já estimulando o seu corpo com cafeína e aí toma o chá depois. Então a gente precisa fazer sempre com estratégia. Acorda, já faz seu chazinho, como eu falei, de preferência ervas novas. Você já começa estimulando ali o detox do seu fígado, sem exagerar na dose, que aí vai ter o real benefício. Outra coisa muito importante de eu falar aqui também é que muita gente erra. Vai lá na casa de produtos naturais e pega aqueles chás prontos já, né? Chá de 7 ervas, chá seca barriga, chá não sei o que lá. Que são diferentes ervas que a gente misturou tudo ao mesmo tempo ali. E o que acontece? Como eu falei aqui, cada erva tem um benefício específico. Tem erva que vai ajudar mais na saúde do seu fígado, tem erva que vai ajudar mais na recepção ali de insulina da sua célula, fazendo com que você consiga equilibrar os níveis de açúcar no seu sangue. Tem erva que vai ajudar mais no controle hormonal, como é o funcho, que eu gosto bastante. Inclusive o funcho também é uma estratégia que a gente pode usar ao longo do nosso dia. E aí, quando você mistura tudo isso, pense no seu fígado recebendo todas essas ervas com capacidade diferente de uma vez só. E ainda você não sabe quem foi a pessoa que preparou esse chá e que inventou ele, que inventou essas ervas. Então você não sabe o quanto ela colocou de cada erva. Como eu falei aqui, o indicado é 2 colheres de sopa, no máximo, tá? Por exemplo, o chá de hibisco, que é um chá mais concentrado, que eu vou falar dele daqui a pouco, uma colher dessa aqui já tá ótimo. Então você não sabe quanto a pessoa foi lá e colocou. Isso prejudica o seu fígado, porque ele tem que metabolizar tudo isso. E aí você vai colocar a culpa no chá e vai dizer que você passou mal no chá. O problema não é o chá, o problema é a quantidade de chá que você ingere ao longo do seu dia. Então você precisa entender que o chá, ele é incrível, desde que você saiba usar. Saiba escolher uma boa erva, saiba tomar na quantidade certa e não queira, né, estimular o seu metabolismo em excesso, porque isso não vai fazer bem para a sua saúde. Então, cuidado com esses chás que já vem 7 ervas, chá de não sei o que lá. Não significa que a gente não possa misturar essas ervas, porque, por exemplo, a gente tem alguns chás que são calmantes, como, por exemplo, a passiflora, o chá de camomila, mas a gente pode usar eles em pequenas quantidades. Agora, quando a gente vai nessa casa de produtos naturais, eu lembro que uma vez eu até perguntei pra moça, nossa, mas quem que criou aqui esse chá, né? Porque eu entendia. E aí ela falou, fui eu mesma, eu peguei alguns chás que ajudam, né, nessa questão de emagrecimento, misturei tudo aqui e agora eu vendo assim, como chá seca barriga, chá emagrecedor, eu não lembro. Só que imagine, uma pessoa que não tem entendimento sobre as ervas, foi lá, misturou um monte de chá, não sabendo a quantidade, para ficar colorido, às vezes até misturam diferentes ervas, então isso vai fazer com que seu fígado não funcione bem. Então tome cuidado com esses chás que são comprados. Quando é marca grande, a gente até tem mais segurança, porque dificilmente uma marca vai colocar para o consumidor aquilo que vai fazer muito mal, né? Então, por exemplo, a gente tem o Desenchá, a gente tem a Beba Prana, que é uma excelente marca de chá, que mistura algumas ervas ali numa quantidade um pouco menor para que a gente tenha os benefícios.
Agora, esses lugares onde a gente tem uma embalagem, né, que a gente não conhece, que foi a própria pessoa lá que criou esses chás da cabeça dela, provavelmente vai te dar problemas e aí você vai culpar o coitado do chá. Então não culpe o chá é excelente, saiba usar ele em diferentes horários, na quantidade certa, 2 colherzinhas de sopa, que você vai ter o benefício dele. E aí, como eu falei para vocês da mitocôndria, da saúde da nossa célula, que a gente precisa ter uma célula funcionando bem para receber qualquer processo, para ficar bem de saúde, para mandar embora as toxinas e até mesmo para emagrecer, muito se fala em chá termogênico e efeito termogênico. E eu até quero explicar aqui para vocês o que é um termogênico. Então, o efeito termogênico no seu corpo é uma reação onde você vai pegar toda essa energia que já tem no seu corpo, que você precisa estimular ela a funcionar da melhor forma possível, para mandar embora sob forma de calor. Isso facilita o processo de emagrecimento. Então, termogênese nada mais é do que uma reação química para você pegar toda a energia, e gordura é energia para o nosso corpo, né? Uma pena que a gente deixa ali em excesso. E aí, o que acontece? Você vai mandar embora na forma de calor. Isso é um termogênico. E a gente encontra termogênicos naturais, por exemplo, na pimenta caiena, que é uma coisa também que eu gosto de passar para os meus pacientes incluírem no shot. E ela é até meio forte, né? Ela é bem forte, inclusive, mas a gente pode usar no shot ali uma quantidade baixa. A gente pode usar, por exemplo, uma colherzinha de sopa, junto com o limão, que ela já vai ter essa capacidade termogênica no nosso corpo. Então, a pimenta caiena, ela é excelente para estimular a produção de energia na forma de calor no nosso corpo. Então, a gente também pode incluir. Além disso, todos esses chás que eu falei, por exemplo, o chá verde, que tem cafeína, a gente tem também a raiz de gengibre, a casca de laranja, que é um chá excelente pensando em termogênese e emagrecimento, vai ajudar a nossa mitocôndria, que é a nossa usina de energia, a funcionar melhor, e a gente vai produzir mais energia para que todas as funções sejam feitas da melhor forma possível e a gente consiga emagrecer. E aí, no processo de emagrecimento, é fundamental que a gente tenha todas as células funcionando bem e essa termogênese acontecendo para o nosso corpo produzir mais energia e que a gordura, fazendo com que a gordura ela saia mais facilmente. Então, todos esses chás que eu falei, gengibre, cúrcuma, casca de laranja, o chá verde, que é um dos mais estudados, principalmente com relação a essa questão de emagrecimento. E o legal do chá verde é que ele atua diretamente nas nossas células de gordura marrom, fazendo com que a gente tenha um emagrecimento efetivo. Então a gente deve incluir na rotina, assim, pensando em emagrecimento, mas incluir na dosagem certa, no máximo de 1-2 xícaras ao longo do nosso dia. Outra coisa bem importante, né, pensando em chá e composto químico que eles são, é que se a gente tomar o chá junto com a refeição, isso vai interferir na nossa absorção de nutriente, né? Eles vão brigar ali entre si. Então, o indicado é que a gente sempre tome o chá de 15 a 20 minutos antes de qualquer refeição, para que a gente consiga absorver também os nutrientes que a gente vai consumir na nossa refeição. Então, chá junto com comida, muita gente faz isso, não significa, eu não posso fazer de vez em quando. Mas pensando em pegar todos os benefícios da erva que a gente está usando e fazer o nosso organismo funcionar da melhor forma possível, é inteligente que você sempre pegue e tome o seu chá de 15 a 20 minutos antes de fazer a sua refeição. Se você for começar a estimular o processo de detox do seu corpo com dente de leão ou com alcaçuz logo ao acordar, você vai primeiro tomar o seu chá ali feito na infusão e aí depois de 20 minutos você vai tomar o seu café da manhã. E se tiver algum suplemento, você vai tomar depois do café da manhã para que você tenha todos os compostos ali sendo recebidos para o seu corpo da melhor forma possível. Porque quando a gente toma o chá junto com a comida, o que acontece? O nosso corpo ele precisa entender que ele está recebendo diferentes coisas. E alguns nutrientes do chá podem competir com alguns nutrientes da comida, porque é assim que funciona o nosso corpo. E aí você não vai conseguir absorver da melhor forma o alimento que você também está recebendo e nem o chá que você está recebendo. Então, para você receber tudo certinho, o seu corpo conseguir entender esses compostos diferentes que você está ingerindo, você precisa tomar o chá sempre de 15 a 20 minutos antes das refeições. Esse é um ponto bem importante.
Eu sempre indico o chá verde antes do almoço, por exemplo, e aí eu sempre falo, 15, 20 minutos antes de almoçar, você tome o chá verde para ajudar nesse processo, né, de absorção. E aí a gente pensa, né, nos incríveis benefícios dos chás e como eles podem ajudar. Tem alguns chás que são mais famosos, como eu falei aqui, que é a questão do chá verde, mas tem um chá que muita gente usa. Eu não tenho ele aqui agora, uma pena, mas eu até posso gravar um vídeo sobre ele, que é o chá de hibisco, que ficou muito famoso, né? É uma plantinha, uma florzinha que tem diversos compostos bioativos. A gente pode ver pela pigmentação, pode reparar que ela é bem vermelhinho, a florzinha do chá de hibisco ela é bem vermelha. Isso significa que tem bastante composto bioativo e que vai sim ajudar no seu corpo. Vai ajudar no efeito diurético, vai ajudar no procedimento de detoxificação ali e vai ajudar consequentemente na nossa perda de peso. Só que muita gente erra no consumo de hibisco, por quê? Porque como é uma florzinha e como tem benefícios, o que o brasileiro vai lá e faz? Ele vai lá e quer colocar um monte de hibisco. Só que o hibisco é um chá extremamente concentrado, a gente consegue perceber ali pela cor. E se você tomar esse chá em excesso, principalmente se você for um metabolizador lento de cafeína ou um metabolizador lento um pouquinho dos chás, pode ser que você passe mal, que sim, você sinta um pouquinho alterar a sua pressão, que você sinta mais agitado ao longo do dia. E não é isso que a gente quer quando a gente está tomando um chá de hibisco. Então, para que você possa preparar um chá de hibisco de uma forma correta, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma colher de sopa. Eu falei que a maioria dos chás a gente usa 2 colheres, né? Mas pro hibisco, como é uma florzinha muito concentrada, a gente vai usar uma só, tá? Você vai usar uma colher de sopa ali de hibisco, vai pegar 300 ml de água, que é mais ou menos o que tá aqui nessa xícara, e aí você vai fazer todo esse processo. Colocar aqui o hibisco, tampar, deixar por 5 minutos em água fervente e aí já vai ser o suficiente para que a gente tenha todos os compostos bioativos do hibisco. Então não queira extrapolar na dose, porque é bom, porque isso vai fazer com que você passe mal e você vai culpar a coitada da erva, vai falar, mas eu não posso tomar chá porque eu passo mal. Que é o que acontece com todo mundo. Coloca a culpa no coitado do chá, mas na verdade foi você que não sabia preparar e às vezes muitos nutricionistas e até mesmo outras pessoas, o que elas fazem? Não instrui você como preparar um chá. Então sempre nas consultas com os meus pacientes, o que eu falo? Falo pra você vai pegar 2 colherzinhas de sopa do chá que você usa, da erva, vai comprar a erva verdadeira, não vai comprar a erva que tá aqui no saquinho, e aí você vai deixar em infusão, você já vai ter o benefício. Hibisco, que é mais concentrado, a gente usa uma colherzinha só, que já vai ter benefício. E aí você deve estar pensando, nossa, uma xícara é pouco. Não, gente, uma xícara não é pouco. É um concentrado de compostos ativos. Se você fazer certinho, antes da sua refeição, tapar, deixar ali, né, tampado por 5 minutos, pra gente não perder no ar os compostos que ele tem, já vai fazer um super efeito. E o legal dos chás, desse poder que eles têm com relação à nossa saúde, que a gente pega um corpo que está extremamente inflamado, que não consegue perder peso, muitas vezes ansioso, eu já vou listar também aqui alguns chás para melhorar essa questão de ansiedade, e consegue trabalhar para que ele funcione da melhor forma possível. Olha só que benefício incrível que a gente tem numa folhinha, que por exemplo aqui, né, eu tenho o funcho, R$2,50, 100 gramas de chá, e eu não uso muito. É uma coisa super barata, super acessível, todo mundo consegue fazer. Você precisa de uma chaleira, da erva e de uma xícara, não precisa nada mais do que isso, e já vai te ajudar na questão da sua saúde. Mas pensando também nos erros, né? Porque eu sempre gosto de falar os erros, porque isso é o que a maioria das pessoas fazem, até mesmo por não ter instrução, é a questão de adoçar. Se eu adoçar o chá, eu vou perder os benefícios que ele tem? Lógico, porque você vai estar colocando açúcar, estimulando a sua célula ali a produzir mais insulina e a gente não vai ter o benefício que a gente está esperando. Então, adoçar o chá é a melhor opção? Não. Porque o que a gente está querendo aqui? A gente está querendo o melhor do benefício do chá para funcionar nosso organismo. Se a gente colocar açúcar, a gente está fazendo dano na nossa célula e estimulando mais insulina, fazendo com que você queira ainda mais doce. Não acostume o seu paladar com o gosto azedo, com o gosto amargo, que é fundamental para a redução de doces. Então, a gente tem receptores no nosso intestino.
de sabor doce e sabor amargo. E a partir do momento que a gente começa a colocar na nossa boca aquilo que é um pouquinho mais amargo, aquilo que é um gosto diferente, o nosso corpo e as nossas papilas gustativas já fazem a gente mudar, fazendo com que a gente queira menos doce ainda. Então, se você quer o benefício desse chá, não adianta você colocar o açúcar, né? Você pode até, se você é uma pessoa que está muito acostumada ali, tem um paladar muito adocicado, você pode até colocar um pouquinho de estévia, xilitol, um adoçante um pouquinho mais natural no começo para você se acostumar, mas o indicado é que você faça o desmame disso e tome só o chá, porque aí sim você vai ter o benefício da erva. E é tudo uma questão de costume. No começo vai ser ruim, no começo pode ser que você não goste, né? Pode ser que você veja problemas relacionados a tomar esse chá, tome ali por obrigação. Mas tudo é um processo de aprendizagem na nossa vida. A partir do momento que você começar, que você vê os benefícios do seu corpo, até uma história que eu tenho pra contar, que é da minha mãe, né? Ela tomou muita medicação e eu falei, mãe, a gente precisa desinflamar a nossa célula e ela quer emagrecer. E ela falou que todo dia de manhã ela tava acordando com um gosto amargo na boca. E aí eu falei pra ela, mãe, gosto amargo é fígado que não tá funcionando bem. E aí a gente começou a tomar dente de leão, alcaçuz, só 2 xícaras, uma de manhã e outra à tarde. E ela falou pra mim, filha, 4 dias eu tomando chá, não tô sentindo mais a minha boca amarga. Por quê? Porque o fígado dela já recebeu essas ervas, já começou a funcionar melhor todo o organismo, a mitocôndria, essas usinas de energia, e aí a gente já tem o benefício que a gente espera. Então, você vai notar, a partir do momento que você tomar um chazinho, né, da melhor forma possível, você vai notar que o seu corpo vai melhorar. Mas você precisa estar aberto à mudança e a esse processo de aprendizagem. E todo mundo consegue. Digo que todo mundo consegue, eu consegui, meus pacientes conseguem, então não vai ser diferente com você. Então, é fundamental que a gente tenha esses chás incluídos na nossa rotina. E aí, como eu falei, a gente pode tomar no máximo 3 chás ao longo do dia, mas eu gosto bastante de trabalhar essa estratégia também de redução de ansiedade. Então, vamos pensar numa estratégia inteligente aqui, até para deixar vocês pensarem, né? A gente pode incluir um chá detox pela manhã, que é o alcaçuz e o dente de leão. Aí depois a gente inclui, por exemplo, um chá ali que ajuda no emagrecimento, que é o chá verde. Logo, à tarde e à noite ali, 6 horas antes de dormir, pra gente já começar a preparar o nosso metabolismo, pra gente conseguir ter um descanso e reduzir a nossa ansiedade, porque a partir das 5 horas da tarde, o que acontece com o nosso corpo? A nossa serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar, começa a diminuir. Quando ela começa a diminuir, o que acontece? Você fica mais estressado. Então, por isso, lá no final do dia, você já não tem tanta energia. E quando você tá com esses hormônios desregulados, hormônio de felicidade e bem-estar, você fica ansioso. Então, para que isso não aconteça, o que eu gosto de passar? Os moduladores do GABA. Quem é o GABA? O GABA é um neurotransmissor do nosso cérebro que ajuda principalmente a controle de ansiedade, estresse. Por quê? Porque ele é o relaxamento. O GABA é o relaxamento. Então, naturalmente, ali no período da noite, a gente tem que ter um relaxamento. Só que tem gente que está muito ansiosa, muito estressada, muito inflamada, que não tem esse relaxamento. E aí, o que a gente faz para relaxar? A gente usa as ervas. Quais ervas? Eu gosto bastante da passiflora, que é a flor do maracujá. Eu gosto bastante da camomila, tô com ela aqui. Interessante a gente pensar em camomila e pensar em camomila como florzinha mesmo, tá? Então, você tem que comprar a flor da camomila e deixar ali em infusão, como eu já ensinei. Eu gosto bastante da erva cidreira também, eu tenho ela aqui, né, um dos meus chás preferidos, porque ela relaxa toda a nossa musculatura e faz com que a gente durma melhor. E a gente também pode incluir esses chás, não só ali à noite, mas a gente pode começar a incluir ali a partir das 4 horas da tarde, que é onde muita gente vai para a geladeira beliscar, porque tá ansioso e tá estressado. Pode incluir, se você é uma pessoa que é muito ansiosa, é muito estressada, já acorda assim, pode incluir até no período ali pela manhã, para ajudar o seu corpo a ter um bom funcionamento e o GABA está estimulado. Para quê? Para que você não tenha dificuldade no processo de emagrecimento, para que você não tenha dificuldade na sua vida, de problemas relacionados à ansiedade, a falta de sono. O sono é importantíssimo para o processo de emagrecimento e, querendo ou não, vai te ajudar e muito. Então, usar essas ervas, que são ervas que estimulam o GABA e tem esse potencial relaxante, é incrível. Então, por que não usar?
A gente pode usar ervas que ajudam no emagrecimento ali mais próximo do dia, mais próximo do horário de dormir, chamar o GABA, que é o processo de relaxamento. Então isso vai fazer com que a gente tenha todos os nossos hormônios, né, e toda essa orquestra funcionando ali de uma melhor forma possível e não vai ter os sintomas relacionados ao longo do dia. Por quê? Não adianta a gente só trabalhar emagrecimento, queima de gordura, diurese, fígado deficiente, se a gente não trabalha o sistema de relaxamento daquele ansioso. Porque aí a pessoa tá achando ali que tá fazendo detox, tá fazendo diurese, mas continua estressada. E aí a chance dela levar esse tratamento adiante, seguir com a dieta, seguir com a alimentação saudável, ela é muito pequena, porque ela tá extremamente estressada, ela tá extremamente inflamada, ela não consegue perceber esses receptores de calma, de relaxamento próximo do horário de dormir. À noite ela vai querer pegar a geladeira e vai querer pegar o doce, porque é uma fonte de energia mais rápida. Então você precisa estar com tudo isso equilibrado. E olha só o que essas ervas aqui elas fazem. Elas modulam todos esses hormônios, modulam todas as nossas células para funcionar bem, desde que a gente tenha isso como uma forma inteligente. E existem diferentes tipos de erva. Eu gosto sempre de mesclar à noite. Um dia eu faço camomila, outro dia eu faço erva cidreira, às vezes eu faço mulungu. Mulungu é uma erva excelente também para redução de ansiedade. Então a gente pode incluir ali às 4, 5 horas da tarde. E aí depois mais uma erva próximo do período de dormir. Então tudo você precisa se conhecer, entender como é que você tá hoje, se você tá muito ansioso, se você tá muito estressado, se você tá muito retido, incluindo essas ervas diferentes ao longo do seu dia. No máximo 4 xícaras de chá, não vai fazer mal para ninguém, pelo contrário, vai fazer muito bem. Os povos que mais vivem hoje são os povos que bebem chá, né? Que são os chineses, os japoneses, extremamente diferentes à cultura da nossa, mas são povos que respeitam muito essas ervas porque sabem o potencial terapêutico delas. Então saiba usar, porque isso vai ajudar e muito no seu corpo. E é de origem natural. Troca o seu remédio para dor de cabeça, né, para olhar para dentro do seu corpo e perceber que o seu fígado ele não está funcionando bem. E aí se você tem ervas que são capazes de modificar toda a estrutura da nossa célula, fazer com que ela funcione melhor, por que não usar? Use as ervas, elas podem te ajudar, elas vão te ajudar, eu tenho certeza disso, elas são excelentes para a nossa saúde, né? Eu vejo os resultados na prática, principalmente com esse potencial detox. A gente tem também ervas que melhoram a nossa gastrite, as nossas dores de estômago, por exemplo, né, a espinheira santa. Tem estudos sendo relacionados com omeprazol e espinheira santa, e a gente percebe o quê? Que espinheira santa tem o mesmo benefício do omeprazol quando a gente analisou esses estudos, ou seja, a erva tendo quase o mesmo efeito que um remédio, que é sintético, que é químico, que tem efeitos adversos no seu corpo. Então use as ervas, elas têm um fundo terapêutico incrível, então a gente precisa saber usar elas estrategicamente, inteligentemente. Aqui ó, sempre água fervendo, sempre a erva nova, né? Saber escolher, saber colocar em diferentes horários do nosso dia. Isso vai fazer com que o seu corpo funcione melhor e você consiga emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona, né? Eu tenho certeza de que se você colocar essas dicas que eu tô falando aqui pra você, incluir diferentes chás ao longo do seu dia, beber mais água, fazer com que o seu corpo funcione melhor, controle a sua ansiedade, você vai conseguir emagrecer e manter o peso sem efeito sanfona. Isso é emagrecimento estratégico, é você usar as ervas, modificar toda essa estrutura do seu corpo para que você possa receber todo o processo e garantir que você tenha mais saúde. E você ter mais saúde não tem a ver só com o processo de emagrecimento, porque eu, por exemplo, tô satisfeita com o meu corpo, mas eu continuo tomando as ervas, porque elas podem ajudar, por exemplo, na minha TPM, que possivelmente eu vou fazer uma live sobre isso também. Ervas para ajudar no controle da sua TPM, no controle hormonal. E a gente vive em ciclos, a gente tem fases na nossa vida. Vai ter fases que a gente vai estar mais estressado, então por que não usar uma camomila, um chá de mulungu para controlar essa nossa ansiedade? Então tudo isso aqui é muito acessível e todo mundo consegue fazer. E talvez
Não vai ter nutricionista que vai te contar isso, não vai ter médico que vai te contar isso, porque às vezes a gente está tão acostumado com a indústria, com medicamento, com suplemento, e não estuda a fundo a capacidade dessas ervas, porque quando eu fiz o chá, né, de shots, ervas, especiarias, eu percebi isso aqui é um conhecimento milenar e que muita gente precisa saber disso. Por isso que eu tô te contando aqui nessa live como fazer um chazinho, como escolher uma boa erva. Isso vai fazer com que você tenha mais saúde e esse é o meu intuito: emagrecer com saúde e manter o peso sem efeito sanfona e se livrar de uma série de doenças, tá? Então hoje era o que eu tinha para falar sobre esses chás, apresentar um pouquinho dessa cultura para vocês, até para vocês entenderem, porque existem muitos mitos relacionados a ervas, se faz mal ou se não faz. Não faz. A única contraindicação que a gente tem para erva é para gestante e para pessoa idosa, porque já não tem ali o fígado, o intestino na melhor da capacidade, então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas no geral, todo mundo pode consumir chá, sem problema nenhum, a não ser que tenha uma contraindicação médica, esteja tomando algum remédio que pode sim interferir. Então, se você usa algum tipo de medicação que é mais forte, dependendo do chá que você vai colocar, pode ser que interfira. Mas, no geral, essas quantidades que eu tô falando aqui de 1, 2 colheres de sopa não interferem na saúde de ninguém. Pelo contrário, ajuda, tá? Obrigada para você que entrou na live, que quis buscar um pouquinho mais sobre esse conhecimento de ervas e saúde, principalmente voltado ao emagrecimento. Não esquece de curtir essa live, compartilhar com aquele amigo que precisa entender mais sobre chá, né? Conhecer sobre esse processo no seu corpo. E é isso. Obrigada. Envia pro mínimo aí para umas 2 pessoas que eu tenho certeza que vai mudar a vida delas, tá? Obrigada, um ótimo dia para vocês, uma ótima semana.